E aí, gente, estamos ao vivo. E esse auê que tá acontecendo em toda a internet aí, sobre a música, sobre o louvor, auê. Quero reagir a esse vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, que gravou esse conteúdo sobre esse auê que tá acontecendo aí. E eu quero ouvir a opinião dele a respeito desse vídeo. Vamos assistir junto? Nunca assisti, quero assistir junto com você. Vamos lá, play! Eu quero falar algumas coisas que pelo menos eu não vi ninguém falando sobre a polêmica música Auê. O debate tem sido em torno aí de é macumba gospel ou o povo que é burro e que não entende coisa alguma. Parece-me que pode existir uma camada aí mais profunda, algo que vem antes, com base principalmente em declarações que eu já vi do Marcos Telles, que ele já deu aí anteriormente, o fato também de ele ter cantado a música do Gilberto Gil, que é do candomblé, enfim. Então parece que foi cantado ainda num culto, enfim. Há uma grande chance de existir uma questão ideológica que esteja aí por trás de tudo isso. Curta, comente, escreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, então, gente, eu vi tanta coisa ontem sobre essa música. Eu estava no Rio de Janeiro, fui levar minha esposa lá no Doutor Luciano, um abraço, Doutor Luciano, para arrumar os dentes da minha esposa. E aí na volta, meu amigo, a internet era só sobre isso. Então a primeira crítica que tem sido feita à música é: parece candomblé isso aí, pastor. O colar no pescoço do Marcos, a roupa vermelha da intérprete Ana Heloísa, o Zé e a Maria, que seria o Zé Pilintra e a Maria Padilha, entidades que são, assim, expressões aí do candomblé, a ciranda, que tem a ver com expressões do candomblé, a palavra auê, enfim, que tem a ver com confusão. E aí, né, a mãe de santo rodando com seus colares ali, remete para muitos de nós, então, uma confusão provocada por uma mãe de santo possuída por uma entidade e sem domínio de si mesma. Então, essa seria a crítica. Os intérpretes, os cantores, acho que compositores também, eles disseram que não tem nada a ver com isso, que o Zé e a Maria são simplesmente pessoas comuns, às vezes desprezadas da sociedade e que muitos talvez julgassem indignos da salvação, mas que agora foram salvos. Isso tem muito a ver com a parábola do banquete a que eles se referiram, em que Deus faz o convite, mas os nobres, os que se achavam bons, os judeus, acabaram não entrando, boa parte deles, mas os aleijados, os pobres, os gentios, aceitaram e foram salvos. E inclusive a Ana Heloísa, que é aquela que canta ali de vermelho, ela falou que sobre as roupas, os colares, por exemplo, eles nem combinaram, ela disse, e o brinco, ela disse, olha, tá vendo esse brinco aqui? É de uma missionária. Então ela falou, ó, não tem nada a ver aí com essa questão do candomblé. Eu vou falar por mim de início, eu confesso que quando eu ouvi a música de início, eu não fiz essa ligação com o candomblé. Eu pensei que era mesmo pessoas comuns ali, o Zé e a Maria. E aquele colar também não associei de imediato ali, apenas pensei em algo típico ali do Nordeste, quer dizer, nem tinha reparado tanto, para falar a verdade. Mas conforme algumas pessoas foram falando sobre isso, essa ligação, eu consegui entender a ligação que essas pessoas fazem. Eu vi, por exemplo, um cara que era ex-macumbeiro falou, poxa, isso aí eu me lembrei na hora do terreiro. Então, mesmo que não seja intenção, o artista ele se comunica. E quando muita gente não interpreta do jeito que você queria ser entendido, então pode ser sim que você não se comunicou de maneira correta. Então, exemplo, auê. O sentido básico aí é de confusão, tanto no dicionário quanto no senso comum. Mas aí a Heloísa, a Ana Heloísa disse que quando o Marcos foi numa tribo indígena, lá eles falaram para ele, olha, para nós auê é festa. Então a música deveria ser cantada em tribo indígena, mas eles não estão cantando só para a tribo, estão falando conosco. E aí você tem uma palavra que para a maioria significa confusão. A palavra no dicionário é basicamente confusão. Então até quando se usa assim festa, no sentido de uma festa confusa, é mais isso. E aí então a gente, para entender a música, precisa de uma informação, que é que ele foi lá numa tribo indígena e essa informação a gente não tem. Então como é que a gente não vai interpretar a música corretamente? E aí a Ana Heloísa disse assim, ó, talvez o incômodo não seja espiritual, mas é por falta de leitura, de estudo. O que a gente vê aqui, nesse comentário aqui, introduzindo, é que para entender a música, a gente tem que entender, fazer um curso, né? Como entender essa música nova Auê aí. E aí entender tudo que ele estava pensando, a cultura tal, para poder entender e não fazer bagunça, né? Parece que é isso que eles querem passar, o entendimento. E ausência de bagagem. E recomendou 4 livros Aí, e ó. diz que a gente tem que assistir a música toda, que é um sermão cantado. Então, se é um sermão, o sermão visa esclarecer. E aqui a gente tem que fazer um curso para entender a música. Então, eu creio que, sim, esse é um ponto bem negativo da canção. Olha, eles justificam, obviamente, dizendo assim, não, mas a música é uma poesia.
E aí, então, a poesia é uma coisa um pouco mais complexa. Ok, American Pie, vocês já ouviram? Com certeza. Bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Essa música é muito famosa. Então, essa música, ela é uma música um pouco complexa. O autor, ele está narrando a mudança ocorrida na cultura americana por meio do desenvolvimento de contracultura da década de 60. E o autor faz isso usando como símbolo dessa mudança cultural uma mudança na música, no rock, que saiu lá daquele blues dos negros e foi se convertendo em um rock de início mais inocente, e depois num rock pesado, que era um movimento de contracultura, de revolta. O Jimi Hendrix, lembra? Pondo fogo lá na guitarra e tal, o pessoal quebrando a guitarra. Então, na música, essa mudança cultural é carregada ali pelo símbolo da mudança na música. E é genial, afinal, música é cultura é música. Então, quando os valores americanos mudaram, também com a mudança de valores também veio a mudança na música. Mas os símbolos ali usados, eles muitas vezes, pelo menos para a maioria, não são entendidos assim de bate-pronto. Você precisa meio que estudar mesmo a música. Ok, então eu creio que faz parte sim da arte, esse elemento em que a arte se propõe a trazer uma reflexão. E não uma nissimi-hoje, assim, de bate-pronto, uma que você precisa cozinhar melhor ali no negócio. Ou seja, que tem um elemento de mistério. Agora, a diferença para a música do Thalles é que ela não é misteriosa. Na minha opinião, ela é dúbia. Com American Pie, você fica sem saber em alguns pontos o que o autor quer dizer. Mas com a música Auê, você fica na dúvida do que ele quis dizer. Você fica pensando, tá parecendo que isso aqui é coisa de macumba. É isso que ele queria? Então, sempre que você analisa uma obra, seja um livro, uma obra de arte, uma música, conhecer um pouco do autor, o contexto em que ele vive, ajuda a interpretar. O que me faz ficar sim em dúvida se é uma mensagem do evangelho aqui ou panfletagem ideológica de esquerda. E por quê? Vamos dar uma olhadinha nessa entrevista que ele deu aqui no Jesuscope. Admita, eu não quero nem que todas as igrejas saiam cantando samba por aí. Eu só quero que parem de dizer que o samba não é próprio para o culto. Porque ao fazer isso, você está apontando para uma série de problemas que vai esbarrar no racismo. Eu só quero que parem de dizer que o samba não é para o culto, pois ao fazer isso, você está apontando para uma série de problemas, racismo. E ele continua na entrevista dizendo que aqui no Brasil se exclui tudo que é negro. Ficou apenas com o que é americano, com a música americana, que esse formato que a gente tem hoje é apenas americana, música branca. Primeiro, a questão é que eu acredito que a maioria acha que samba não é adequado para o culto, não por conta da cor da pele de quem compôs, quem inventou o ritmo, mas por conta do ritmo. Eu, para falar a verdade, acho assim que o samba, na maioria das vezes, não é um ritmo adequado em lugar nenhum. Uma mulher sambando, ela rebola e mexe as pernas freneticamente, pois o ritmo pede isso. Então, me parece que, na maioria das vezes, o ritmo leva a... Isso é óbvio, né? Imagine, eu tô com o pastor Rodrigo aqui. Imagine você, no louvor, colocar um samba lá. E aí a pessoa que gostava do samba lá no mundo vai começar a dançar e vai começar a requebrar e vai começar a dançar conforme, né? Vai sambando lá. O que vai virar no culto, hein? Não tem nada a ver com racismo. É óbvio, não tem nada a ver com cor de pele. Cada coisa, né? Eu tô impressionado com o nível de... Por que a internet tá... É óbvio... É que também o óbvio precisa ser dito, né? sensualidade. Mas um segundo problema baseado nessa fala dele é: nós aceitamos na cultura evangélica apenas música americana branca e rejeitamos o que é negro. Talvez tá vendo? É por conta de racismo que vocês não querem o samba. Quase todas as igrejas brasileiras têm o seu louvor hoje num formato de banda. Banda de rock. Rock que veio do blues, que era dos negros americanos, escravos que cantavam sobre seus sofrimentos e faziam de Deus o seu refúgio, e esse refúgio que era muito percebido por meio de suas canções naquele ritmo próprio deles. Outro ponto, eu creio que muitos que ficam falando, olha, eu acho que tem sincretismo aí nessa música. E por quê? Por que alguns ficam com dúvida? Eu acho que tem sincretismo aí. Quer ver? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Ele aqui tá cantando uma música do Gilberto Gil. E me parece que é no culto, mas ainda que não seja no culto. A música é muito problemática. Quer ver? Vamos dar uma... Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tá aí, ó. Gilberto Gil canta essa música, compositor dessa música. Acho que é o compositor. E ele é isso aí, ó, tá vendo? Ele é do candomblé. Num trecho da música, a gente lê o seguinte, que a fé que tá na mulher, a fé que está na cobra coral, num pedaço de pão,
a fé que está na maré, na lâmina de um punhal. Então, a primeira consideração sobre essa música. A música fala em fé na mulher, fé na maré, fé no pão. Que no catolicismo é fé no pão mesmo lá. O pão para eles é Jesus, literalmente. Então a primeira leitura cristã de um negócio desse é: a fé cristã, ela não está centrada numa coisa, numa pessoa, na natureza. A fé cristã está centrada em Cristo. Qualquer outro tipo de direcionamento à nossa fé, a gente chama isso de idolatria. Então só isso já é o suficiente para demonstrar um problema profundo com a letra, que parece retratar que a fé pode estar em qualquer coisa. O importante é ter fé, que é o pensamento moderno hoje. O que vai contra a Escritura. Jesus Cristo, ele é o caminho. Essa é a perspectiva cristã. Agora, principalmente sabendo que o Gilberto Gil, ele é oriundo do candomblé, ele é do candomblé, não é forçado afirmar que a fé que está na mulher, no pão, na cobra e no punhal sejam símbolos para retratar o candomblé. A mulher pode ser Iemanjá, as cobras, a representação das entidades, o pão, as oferendas, o punhal, uma referência aos sacrifícios feitos com punhal. E a música, o refrão, não costuma falhar. O verbo falhar aqui agora é falhar, que é justamente então a ideia da religião do povo, que é uma religião sincrética. É o cara que vai à missa no domingo e ao terreiro na segunda. Porque o candomblé é esse sincretismo. Então, essa fé do povo não está muito preocupada com conteúdo, com coerência. Desde que tenha fé, vale fé em qualquer coisa, na mulher, na natureza e até no objeto. Então, como é que o negócio desse, gente? E se for na igreja que ele cantou aqui, pelo amor de Deus. Então, aí o Marcos canta um negócio desse no culto, ou qualquer lugar que seja, uma música sincrética dessa, de um esquerdista do candomblé. E aí quando ele canta uma outra música, com uma estética que tem elementos que remetem ao candomblé, as pessoas são burras em achar que é sincretismo, em ficarem pelo menos na dúvida. Pelo menos, eu fiquei na dúvida. Será que ele foi só um erro ou de fato isso aqui é sincretismo? Além disso, a gente vive na era da esquerda, que diz que toda religião é verdadeira. Essa é a esquerda atual, né? Porque a esquerda originalmente é ateia. Então a esquerda diz que toda religião é verdadeira, ela divide o mundo em opressor e oprimido. O burguês oprime o proletariado, depois o homem oprime a mulher e agora a música branca americana oprime a música negra brasileira. Com isso, é claro que eu fico com receio de que ele esteja usando a tese da brasilidade para fazer sincretismo. É claro que eu fico com receio de que ele esteja fazendo panfletagem ideológica disfarçada de evangelho. Quando no meio da música, lá no meio da música, ele está cantando a música, interpretando a música, ele fala sobre gente incomodada com a Maria. Aí o Marcos diz assim, ó, alguém se incomodou com a cor. Quem? Quem incomodou? Aqui no Brasil? Porque a música é sobre brasilidade. Aqui no Brasil, ele está dizendo que o nosso país é racista? Essa é a tese da esquerda. Existem racistas aqui? Com certeza. Existe em todo lugar. Mas o nosso país miscigenado, com um português vindo aqui casando com branco, com negro, com índia, de modo que cada família desse país tem aí um negro e um branco. Na minha, meu avô era morenão. Morenão. Então, é óbvio que a gente fica pensando, poxa, tá enfiando na cabeça da gente aqui que o nosso país é racista, todo mundo aqui é racista. Não, a gente tem um monte de problema. Esse não. Esse, como se fosse um racismo estrutural? De fato, não. Racistas existem em todos os lugares. Mas que o nosso país é racista? Então, eu acho que eles pegam alguns pontos de verdade, principalmente na Ana Luísa, que ela gravou um vídeo para explicar a música. E o Marcos também. Lá no podcast, ele fala sobre ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. Ou seja, alguns elementos que vocês estão transformando em dogma, mas que é só uma expressão cultural. Por exemplo, aí o Marcos diz, vocês admitem um piano de um homem clássico, de um músico clássico, que era cachaceiro, mas não admite um tambor, porque isso também remeteria à cachaça. E aí ele e a Ana Luísa estão falando no quê? Em legalismo. E sim, eu acho que tem sim uma verdade no que eles estão falando aqui. Um exemplo, que a própria Ana Luísa citou. Um pastor de terno lá no sertão. Isso é algo importado. Haveria problema em importar? Não haveria. Mas haveria também problema em o pastor usar uma roupa mais fresca? Ou com um tecido diferente? Fruto de uma cultura local? De forma alguma. Então, concordo com eles nesse ponto. Então, eles tocam num ponto da hipocrisia de alguns que estão dogmatizando uma coisa que ela é cultural e não é uma expressão cultural anticristã. Então, por exemplo, a bateria já foi atribuída a demônios. Hoje, em quase toda igreja tem. Então, a Ana Heloísa também falou sobre que, às vezes, o incômodo é por ver algo diferente. Também acho que isso acontece. Alguns chamam de obra de demônio aquilo que é novo. Tudo o que é novo é obra do demônio. E aí justificam o seu gosto em forma de dogma, mas sem base bíblica para defender o que defendem. É só uma acomodação de alguém que passou a vida inteira acostumado. Cara, não só isso, né? Não só uma base bíblica. Eu acho que o pior ainda é a pessoa
querer encaixar o texto bíblico no pensamento dele. Ele acredita que é dessa maneira, tal, e aí ele força o texto a dar base para aquilo que ele está pensando, que é pior, né? Que é pior. Com um gosto musical ou com alguma preferência. Com gente que passou a vida inteira comendo comida brasileira e aí tem sim dificuldade de comer algo em outro país. Então é verdade, eu concordo. A gente tem que treinar o nosso paladar. Por quê? Porque um paladar acostumado com algumas coisas, ele tende a rejeitar outras que são diferentes, que são novas. Então isso existe sim, e é um ponto de reflexão que eles trazem. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador. Sendo assim, fomos chamados a criar coisas novas. Mas óbvio, legalistas tendem a chamar tudo que é novo de obra do demônio. Mas esses legalistas, não podem ser usados como desculpa para, em primeiro lugar, na minha opinião, não reconhecer que, na melhor das hipóteses, houve um erro de comunicação aqui. Na pior, sincretismo mesmo. Pois no vídeo em que se explica, a Ana Heloísa, a de vermelho, ela chegou a dizer que e se as nossas intenções fossem mesmo assim, usar personagens de outra religião para criar uma ponte com pessoas que creem dessa forma? Não haveria problema, disse ela, pois segundo Paulo fez o mesmo em Atos 17. Para não ficar longo, né? Não, Paulo não fez o mesmo. Mas ela está admitindo, e se fosse, não teria problema. E se o Zé fosse o Zé Pilintra? E se a Maria fosse a Maria Padilha? Não teria problema, Paulo fez o mesmo, disse ela. Então, se fosse, não é, disse ela, mas se fosse, não teria problema. Então, é um baita de um problema isso, né? Então, a brasilidade, ela não pode ser usada como desculpa também para dizer que culturas são todas iguais, que não há culturas melhores do que outras, porque esse é justamente o argumento da esquerda, para, no fim, lutar contra o cristianismo. Muito da cultura ocidental, o direito às artes, a ciência, foi sim inspirado na fé cristã. E é por isso que muitos esquerdistas odeiam a cultura europeia, porque odeiam o cristianismo. Então eles dizem, culturas são apenas culturas, todas são boas, são apenas diferentes. Não é verdade. Nenhuma cultura é neutra. Ela procede de crenças e valores. E se esses valores estiverem errados, a cultura será um reflexo disso. Então, o que vocês acham? Né? O povo associou o candomblé, as expressões ali da música, o povo que associou essa música ao candomblé é burro? Ou eles que não se comunicaram corretamente? Ou pior, tem ali de fato um sincretismo que está sendo pregado, como outros já fizeram, né? Outros evangélicos aí de esquerda, o Kleber Lucas, por exemplo. Eu não posso cravar isso, mas eu acho que eu tenho o direito de ficar, no mínimo, com dúvidas, com base em todo o histórico deles mesmo. E tem outra coisa, vou gravar um vídeo amanhã, soltar aqui amanhã, se Deus quiser, sobre como o gaysismo entrou na igreja. Eu não estou dizendo que eles, aqui o Marcos, estão fazendo isso que eu vou citar aqui agora, mas isso acontece e cabe a nós ficarmos atentos. O Andy Stanley, um pastor... Bom, o que ficou do vídeo, né? Era isso sobre o assunto. E aí, você concorda ou não? Não sei se isso vira moda, hein? Se isso vira moda, começam a lançar músicas nesse aspecto do que não tem nada a ver, vai colocando secretismo. Enfim, você concorda com ele? Discorda? Coloca aqui nos comentários e nós se vemos no próximo vídeo. Inclusive, eu vou reagir a mais um vídeo do Rodrigo Mocelin. Eu vi que ele conseguiu, ele acrescentou mais sobre esse vídeo, ficou muito bom. Eu quero reagir com você no próximo vídeo, tá bom? Já deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta de estudar a palavra de Deus, quer estudar versículo por versículo, aqui no YouTube, de segunda a sexta, nós temos um vídeo novo estudando sobre a epístola de 1 Pedro, versículo por versículo. Já segue aí, curte. Nós vemos no próximo vídeo. Um abraço, fica na paz. E tchau. Tô olhando pra cá, mas é aqui.